Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aqui nos estúdios da TV Aldeia gravando esse conteúdo que vai estar chegando na sua casa. Você pode estar acompanhando as aulas, fazendo print, anotando. Isso é muito importante até porque você que já está na segunda série já tem que começar a se preparar para o Enem. E esses conteúdos com certeza são muito bons, são elaborados, né? E aí você pode estar acompanhando também pelos slides que a gente vai estar compartilhando com você de forma didática para você fazer esse acompanhamento dessa aula. A nossa temática, vamos estar falando sobre a ciência na antiguidade. É um conteúdo bom de filosofia, até porque a gente precisa compreender o nascimento e a evolução da ciência dentro do pensamento da filosofia. Tá? Então, como a filosofia é a mãe de todas as ciências, nela nasce todas as ciências, a lógica, a ética, a bioética, a ontologia, nasce outros conceitos de medicina, biologia, matemática, química, tudo vai nascer dentro da filosofia. Tá bom? Portanto, a gente gostaria de compartilhar com vocês os nossos slides. Então, você vai lá, printa se for necessário, tá bom? Então, a ciência na antiguidade, nós temos aí bem do lado aí uma imagenzinha falando sobre a Grécia Antiga, né? Dentro dessa contextualização desses países, é claro que os filósofos eles não foram apenas de Atenas, apenas de Colosso, apenas de Corinto, né? de Filipo, mas de todo o conjunto de países que compõem essa Grécia, tá? Então vamos lá no texto. O texto vai dizer a relação entre os primórdios da ciência na antiguidade e o desenvolvimento do pensamento racional parece óbvio. No entanto, ao fazermos este movimento, estamos desconsiderando outras tantas sociedades que a sua forma, em sua medida, também usaram e desenvolveram a racionalidade. Mesmo os povos nômades já se viviam para dominar o fogo, criar ferramentas, utensílios, elaborar armas, inventar a roda, dominar a agricultura, trabalhar os metais via metalúrgica, eles tiveram que usar a racionalidade. Foi extremamente necessário. Portanto, não podemos colocar os povos anteriores à invenção da escrita no lugar da irracionalidade como comumente são tratados. Então, pessoal, quando a gente para pensar, quando que na verdade começa a surgir a ciência? Quando o homem começa a dominar o fogo, quando o homem começa a preparar alimentos, porque com o domínio do fogo começa a racionalidade. A ciência nasce a partir da razão, e a razão ela é o oposto da doxa. A doxa é o conhecimento comum, é o senso comum, o conhecimento racional, ele parte da capacidade intuitiva do homem, dele pensar, dele maquinar, dele imaginar que se ele pegar uma pedra lascada, ele poderia formar uma ferramenta perfuro, cortante, e assim ele dominar um animal, ele abater um animal, se alimentar da carne desse animal. Então, com essa capacidade de racionalidade, o homem começa a evoluir a ciência, porque mais tarde essa capacidade de pensar e não se habituar apenas na doxa, ele vai fazer com que hoje as tecnologias estejam aí, que você tenha, por exemplo, em sua mão um notebook, você tenha um Android para poder assistir. Isso foi a evolução da própria ciência. Tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir aqui nos nossos slides. Então, continuando aí, o surgimento do pensamento científico. No entanto, foi na Grécia Antiga que o pensamento científico emergiu, especialmente a partir da filosofia como forma de refletir e se colocar no mundo. Foi também neste período que se desenvolveu o sistema de provas científicas, baseando a prática, estabelecendo por isso o início da ciência no mundo ocidental. Isso significa que o pensamento racional, as explicações sobre a vida passaram a ser pautadas também pela razão. Não significou o abandono das crenças dos mitos no sistema de religiosidade, mas sim a coexistência do mundo da crença nos mitos e deuses do mundo da razão. Então, voltando aqui, pessoal, uma coisa bem interessante. Surgimento do pensamento racional
ele acontece sim na Grécia, mas quando esse pensamento vem surgir, já existia uma explicação trazida, por exemplo, por Homero, por Hesíodo, os poetas que inventaram a Ilíada, a Odisseia, a Teogania, que tentavam explicar a relação dos fenômenos naturais, o trovão, o maremoto, o tectonismo, o abalucismo, que eles tentavam explicar que eram os deuses duelando, que eram os deuses que estavam no Olimpo. Então, isso é a criação da mitologia. E mitologia não é mentira, é uma forma de interpretar o mundo espiritual, o mundo ontológico, aquilo que eles não tinham capacidade de interagir, para tentar trazer solução e esclarecimento para o povo. Não querendo dizer que no surgimento da racionalidade vamos abandonar o mito, não. O mito é importante porque ele faz parte da cultura, ele faz parte da religião, ele não é mentira, é apenas uma forma de se interpretar esse mundo, certo? Agora, voltamos novamente para a racionalidade, para a gente tentar entender o caminho desse conhecimento científico. Tá bom? Então vamos para o nosso slide. Então, Sócrates possivelmente foi o nome mais emblemático deste início. Isso porque, partindo da premissa de que a única coisa que sabemos é que não sabemos efetivamente de nada. Tá? Então, quando a gente pensa assim, todos os pré-socráticos antes de Sócrates, eles eram cosmólogos, né? Eles estavam ligados à cosmologia, à natureza. Toda a explicação que eles tinham a respeito do mundo tinha ligação com os elementos da natureza ou com os astros. Aqueles astros, a lua, o sol, a Terra, Urano, Netuno. Então, por isso que eles são chamados naturalistas. Mas quando chega em Sócrates, quando ele é indagado pelo sacerdote de Delfo, Sócrates, o que é possível o homem conhecer? Ele diz, só sei que nada sei. Quando ele disse isso, ele quer dizer, ele, o homem, não sabe de nada. Os deuses sabem de tudo, certo? E os deuses estão aonde? Eles estão incluídos no mito, eles estão lá dentro da mitologia. Mas Sócrates, ele é racional, e ele diz, eu não sou Deus para saber tudo o que aconteceu no passado, e nem tudo o que vai acontecer no futuro. Eu sou homem, eu não sei de nada. Eu não tenho essa visão, essa capacidade, essa potência que tem um Deus. Então, meus irmãos, quando a gente pensa, meus alunos queridos, que o racionalismo começa com Sócrates, o humanismo também começa com ele, então ele é um divisor de água, tá? Ele vai trazer essa divisão de água, certo? E aí começa o racionalismo aí com ele. Mais tarde a gente vai ter um outro pensador, que é René Descartes, que ele vai usar a frase cogito ergo sum, penso logo existo, né? Então de Sócrates até René Descartes existe um mundo de filósofos, muitos pensadores empiristas, racionalistas, mas quando chega nele, ele é o segundo divisor de água da filosofia, que mais tarde vai desembocar aí nas revoluções, no liberalismo, né? E o mundo totalmente vai se modernizar, né? Prosseguindo aqui no nosso slide, a filosofia, a base de toda a ciência, tá? Então foi um período clássico da Grécia Antiga, entre os séculos IV e o século VI e o século IV a.C., que a ciência se desenvolveu. A filosofia, considerada a base de todas as ciências, a história, a medicina, foram áreas de uma proeminente produção do período. Então, apenas a religiosidade era responsável por dar resposta às questões humanas. As doenças eram justificadas pela vontade de Deus. Os eventos históricos também. O próprio corpo humano não era muito compreendido, né, sendo estudado apenas os órgãos básicos para a sobrevivência humana e suas consequentes funções. Então, pessoal, voltando aqui. Quando a gente pensa em Sócrates, a gente vai pensar num pensamento que ele vai trazer o conhecimento racional, sair da doxa. Claro, ele vai trazer essa concentração. Depois dele, a gente vai ver, né, Platão, Aristóteles,
e todo o pensamento clássico se desenvolvendo entre os estoicos, epicureus, todo o período da patrística, os pais das igrejas que misturaram fé e razão, a escolástica, que é o surgimento das universidades, principalmente ali na Europa, período medieval. E aí, quando chega a um certo ponto, esse conhecimento não era mais possível, né? Houve levantes dentro da própria igreja. Por exemplo, Martinho Lutero se levanta contra a igreja e prega 95 teses na igreja de Wittenberg e diz assim: olha, eu não vou aceitar esse dogma de venda de indulgência, pedaço de céu, né? Não quero mais isso. Então começa a ruir esse pensamento que estava misturado, né, com fé e razão, né? Mais tarde, Giordano Bruno é queimado, né, na fogueira porque ele pensou errado. Galileu, que tinha sua visão de cosmo, de vida, teve que voltar atrás para não ser queimado, né? E mais tarde, Copérnico, ele vai conseguir provar, né, que era, na verdade, o Sol o centro do universo sem ser queimado na fogueira. E aí ele foi, né, o protagonista de toda a evolução da ciência, porque a partir de Copérnico, os cientistas puderam pensar, colocar os seus pensamentos nos livros, né, e não ser queimado pela igreja, porque também em seguida vem a Revolução, né, a igreja vai perder esse poder de segundo poder na Europa, porque a estrutura era o rei, abaixo estava o clero, depois do clero a nobreza, e a igreja tinha grande poder, tinha localidades que o próprio rei era o frei, era o padre da igreja, ele tinha poder político e poder espiritual. Então, a partir desse momento das revoluções, Revolução Francesa, Iluminismo, Humanismo, as coisas começam a mudar. Porque era possível fazer ciência, é possível ser respeitado a ciência sem ser cogitado de ser do diabo, coisa do cão, bruxaria, né? As mulheres serem queimadas na fogueira por conta disso. Então, a gente tem uma estrutura bem elaborada, a ciência ela foi conquistando espaço, até mesmo dentro da própria igreja, né? Padres, eles foram observar ervilhas, né? A evolução dessas ervilhas está na própria biologia, né? Então a gente pode ver que a igreja contribuiu sim com a ciência. Houve grande contribuição, mas ela não foi mais elaborada, mais produtiva por conta do silêncio, né, da própria igreja. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Então, os estudos, né, voltados para o corpo humano, no caso da medicina, também teve grande contribuição, né, dos próprios médicos, né? Por exemplo, um nome que se destaca nisso tudo é Hipócrates, né, que foi o responsável por desvincular as explicações sobre as doenças do mundo sagrado, né, estudando o funcionamento do corpo humano. Ele é responsável, né, o grande pensador, pai da medicina, né? Ele também era um filósofo, né, caminha por dentro da filosofia. Nós vamos ter documentos, né, voltados para a própria história. Então, a história também ela vai contribuir com a própria evolução do homem, desde o momento que ele vai sair da caverna, ele vai começar a plantar, colher, se situar em torno dos mares, dos rios, né, para ter mais produtividade. E está intrínseco, a própria história, enquanto ciência, ela vai, né, dar sustentabilidade para que hoje, né, nós tivéssemos uma ciência muito mais, né, evolutiva, né? Nós temos também observações das estrelas, né? Na astronomia, a gente vai ter aí, vocês podem estar plantando, né, a evolução, né, do próprio Copérnico, quando aponta, né, essa grande evolução do homem, né, com a astronomia, conhecendo o distanciamento de luz, né, a própria rotação da Terra, né, a translação, rotação, distanciamento de luz de Terra. Então, tudo isso é a própria evolução, graças ao observatório do microscópico, né, certo? Então, nós temos aí a grande contribuição. Vocês podem estar aplicando essas outras partes aí, tá, na matemática, para estar enriquecendo aí seus conhecimentos. Tudo bem? O professor César fica aqui e aí a gente agradece muito a atenção de você. Você pode estar acessando a plataforma Eduque e indo também lá no YouTube webaulas.ead.ce e tendo conhecimento de todo esse material que está armazenado para você. Um grande tchau.